Vocês conseguem imaginar a quantidade de vezes que nós tivemos que dar uma má notícia àquele cliente que entra aqui com a sua guitarra usada, a nova guitarra usada que ele comprou, a pensar que fez uma grande compra e nós vamos ter que lhe dizer que afinal não? Pois é. Vamos lá aprender mais sobre comprar guitarras em segunda mão. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Clínica da Guitarra. Nós hoje queremos tocar num assunto relativamente sensível, também porque já está na altura de comunicar este tipo de conhecimento para que deixem de haver burlas, deixem de haver pessoas enganadas, que nós costumamos ver algumas coisas desse género e acho que já não há lugar para esse tipo de coisas. Por isso, vamos começar por explicar-vos como é que vocês devem comprar uma guitarra usada. Primeiro, nós entendemos perfeitamente a cena de comprar guitarras usadas. A sério, nós temos a Rhodes Guitars, fazemos guitarras novas, espetaculares, como vocês querem, mas nós entendemos a cena de comprar uma guitarra usada, já estar usada, ter aquele mojo, já ter aquele feeling usado, pá, parece que a guitarra vibra de uma maneira diferente. Nós entendemos, a sério, é mesmo fixe. Muitas das vezes até conseguimos negócios incríveis já com upgrades feitos. Mas a questão aqui é, nós temos mesmo de ter noção de quando estamos a fazer um bom negócio ou um mau negócio. Se estamos a comprar uma guitarra com o coração, se estamos a comprar uma guitarra com a cabeça, ok? Para não termos surpresas no futuro, gastos que não estamos a fazer conta. Por isso, nós vamos dar-vos aqui 10 regras de ouro para comprares a tua nova guitarra usada. Primeiro de tudo, isto são conselhos que vamos dar que se aplicam maioritariamente a fazer compras físicas, ok? Tu sabes onde está a guitarra, vês nas plataformas de venda e vais até esse local para experimentar a guitarra. Isso é o que nós aconselhamos. Mas nós também entendemos que hoje em dia nós vemos uma guitarra na Conchichina por outras plataformas e queremos comprar essa guitarra e não temos forma de fazer estes testes. Mas se o vendedor for sério, tiver vontade de vender e não tiver nada a esconder, vocês podem pedir para fazer alguns testes e tirar fotos a determinados pontos da guitarra para perceberem exatamente aquilo que nós vamos explicar a seguir. Regra número 1. Esta é a regra de ouro. Nunca, mas nunca comprem uma guitarra usada sem cordas. Isto pode parecer estranho, mas nós já ouvimos histórias do género. Pá, fui ver a guitarra, a pessoa disse-me que a guitarra tinha cordas muito velhas e que não teve tempo de ir comprar, então tirou as cordas que lá estavam para não dar aquele mau aspecto, limpou a guitarra toda, estava perfeitinha, lindinha, pá, mas não tinha cordas e eu acabei por não experimentar. Como ela até parecia estar direita, eu trouxe a guitarra. Saibam de uma coisa, 99% dos grandes problemas que um braço de uma guitarra pode ter só se revela sob a tensão de cordas. Por isso, vamos imaginar que compraste esta guitarra que aparentemente estava imaculada e ela tinha o traço-rod partido, o braço com um empeno muito grande, que só se revela quando colocas cordas. E tu chegas a casa, colocas as cordas e tens o problema nas mãos. Claro que é possível resolver quase tudo, mas a que custo, não é? E é sempre difícil recebermos a notícia de que acabámos de comprar uma guitarra que está quase boa para ir para o lixo. Por isso, certifiquem-se antes de se deslocarem ao local onde vão ver e experimentar essa guitarra que o vendedor tem cordas instaladas na guitarra e de preferência cordas novas. Só assim vocês vão poder fazer o verdadeiro teste e perceber se a guitarra está devidamente em condições. Se eventualmente o vendedor mostrar resistência a este pedido, vocês não querem fazer negócio com esta pessoa. Regra número 2. Verificar o traço-rod. Leva contigo um capo e algumas chaves de traço-rod. Procura saber de antemão qual é o tipo de chave. Normalmente são chaves Allen, sextavada. No caso de ser uma guitarra mais vintage, poderá ser uma chave de estrela, uma chave de fendas também serve. Procura saber se o vendedor tem as chaves originais dessa guitarra para fazer esse teste. Se não estás à vontade para perceber se o traço-rod funciona bem, vê o nosso vídeo do funcionamento, como ajustar um traço-rod e traz todas as dicas importantes para perceber o funcionamento dos traço-rods disponíveis no mercado e aquele poderá estar eventualmente na guitarra que tu vais ver. Verifica se o traço-rod funciona, se não está preso, se o nut, o sítio onde encaixas a chave, está moído. E lembra-te, para a direita aperta, para o lado esquerdo desaperta. Regra número 3. Procura deixar o traço-rod na melhor posição possível em relação ao passo anterior. Está na altura de verificar a ação. Se eventualmente os saddles da guitarra estiverem muito baixos ou muito altos e a ação não corresponder a estas alturas, portanto, se os saddles estiverem muito baixos e a ação se apresentar alta ou vice-versa, isto pode significar que existe um problema no neck pocket, o sítio onde o braço encaixa com o corpo, ou eventualmente que esse braço e esse corpo
não saíram originalmente da fábrica juntos. Isto pode não ser um grande problema se estivermos a falar de guitarras com braços aparafusados. É sempre possível resolver por um custo relativamente baixo, mas pensa numa situação. Pensa que estás a comprar uma guitarra de edição limitada, uma edição exclusiva, um modelo raro. Todos estes ajustes poderão fazer com que a guitarra perca o seu valor. E pior, se estivermos a falar de uma guitarra com o braço colado, como o caso das guitarras tipo Les Paul, ou pior ainda, de uma guitarra acústica, todos estes indicadores de ação muito alta com saddles baixos ou vice-versa, significa que a intervenção é muito grande e vai ter um custo elevado. Será que a guitarra em questão justifica levar essa reparação? É isso que temos de ter em conta. A regra número 4, verifica todo o hardware. É assim, nós estamos a comprar uma guitarra usada, mas se nós pudermos não ter um custo extra, melhor. Também pode servir como negociação. Perceberes que o hardware pode ter algum problema e tentares negociar para baixar o preço. Mas vamos tentar garantir que o hardware está funcional. Testa os carrilhões, verifica se afinam bem, se têm folgas. Isso também vai ajudar a perceber o estado real da guitarra no seu todo. Verifica todos os parafusos dos saddles se funcionam bem, se tem muita ferrugem, se estão presos. Procura ver se os parafusos do endpin, que agarra o pin onde colocas a correia da tua guitarra, estão bem fixos na madeira. Eventualmente a madeira pode ter cedido, pode ter partido, pode ter rompido nessa zona. Isso são reparações que podem tirar algum valor à tua guitarra e têm custos, voltamos a dizer. Por isso, verifica todos esses pontos com calma e paciência. Isso vai-te fazer poupar dinheiro no futuro. Regra número 5. Para guitarras elétricas ou semiacústicas que tenham pickups ou um preamp, aquela caixinha que está na guitarra acústica que controla o volume, tem afinador por vezes, tonalidades, etc. Vamos ligar essas guitarras e as guitarras elétricas a um amplificador. Vamos querer ouvir tudo. Vamos querer ouvir os pickups todos que ela tem, vamos rodar os potenciómetros, procurar por possíveis anomalias, possíveis ruídos e tentar perceber se é uma coisa passageira, se é uma coisa que se resolve com alguma facilidade ou se tem realmente ali um custo acrescido que pode ser pouco ou pode ser muito. Se for um caso de um pick-up avariado, já estamos a falar de algum valor. Claro que se a guitarra te interessar, voltamos a reforçar, pode ser um ponto de negociação, porque podemos efetivamente trocar essa peça. Mas lá está, se falarmos daquelas guitarras raras, edições limitadas, etc., nós vamos querer substituir pela peça 100% original para manter o valor dela. E se for o caso já não a conseguirmos encontrar, então aí estamos a perder valor na guitarra que estamos a negociar. Regra número 6. Verifica os fretes. À partida, tu vais comprar esta guitarra e vais querer que um setup seja feito. Ok, correto. Mas se eventualmente a guitarra apresentar fretes com um desgaste muito acentuado, para já, quando fores testar, vais ouvir buzz e ficas sempre na dúvida, será apenas do desgaste dos fretes? Será um problema do braço? De qualquer das formas, se os fretes apresentam esse desgaste, é garantido que vai ser necessário fazer um setup com nivelamento de fretes e isso tem um custo. É mais uma arma a teu favor para fazeres negociação do preço. Sabes que vais ter que pagar mais um valor para pôres a guitarra 100% operacional e poderes usufruir dela devidamente. Regra número 7. Vamos verificar o corpo e o braço da guitarra. Seja nas guitarras elétricas, procura por zonas que tenham sido reparadas. Às vezes conseguimos perceber pela diferença de cor. Há zonas que são reparadas e que são disfarçadas e se a guitarra não for bem reparada ou se eventualmente não for toda repintada, no caso de uma anomalia no corpo, um defeito no corpo, algo que se tenha reparado, vamos ver pequenas diferenças de cor. Às vezes é notório ver estaladelas no próprio corpo da guitarra que passam até o verniz. Atenção, não vamos confundir esse tipo de estaladelas do verniz com aquela questão característica do nitroceluloso, que são estaladelas que o próprio verniz faz, mas é apenas no verniz. Se isso não te incomodar, nós até achamos que fica bem fixe. Procura por todas essas marcas fortes de pancadas, procura ver se isso não abalou de alguma forma a estrutura da guitarra. Nós reforçamos novamente este ponto. Tudo é possível resolver, mas a questão é a que custo, não é? Nós estamos a comprar uma guitarra usada que à partida é um bom negócio. Deixa de ser um bom negócio se tu gastares mais de metade do valor nela ou mais para a recuperar, não é? Também depende do valor a que estejas a comprá-la, mas vamos tentar fazer o melhor negócio possível nesta guitarra usada, procurando por este tipo de defeitos. Em caso de estares a comprar uma guitarra acústica, verifica como estão os tampos, o tampo da frente, o tampo de trás, as laterais, procura ver se a ponte está bem colada, se eventualmente os tampos apresentam uma deformação que parece não ser normal. Vês uma ovalização muito grande em determinada zona, procura saber se isso é normal nessa guitarra. Há guitarras que têm
têm esse tipo de característica, mas até um certo ponto. Procura sempre pesquisar as fotos originais dessa guitarra e quando chegares ao local para a veres, poderes ter um método de comparação. Regra número 8. A aparência da guitarra. Epá, tudo bem, nós dizemos que desde que ela soe bem, não importa o estilo, não importa a cor, é subjetivo. Nós sabemos que isso conta e depende do teu nível de exigência. Podes querer comprar uma guitarra usada que esteja imaculada ou com algumas marcas de uso que não te fazem diferença. Mas o que é importante é que quando tu olhes para a guitarra, ela te inspira a tocar. Isso é muito importante. Se tu tiveres uma guitarra que tu olhas para ela e pá, é feia, ela soa muito bem, mas por algum motivo ela não te apela, não apela que tu pegues nela e que toques, isso também se vai traduzir na forma como tu te ligas à guitarra e, consequentemente, aquilo que tu podes extrair dela. Regra número 9. Toca na guitarra. Toca ao tempo que tu achares necessário. É mesmo importante que tu te ligues a essa guitarra. Se a guitarra te sabe bem nas mãos, se tem o equilíbrio perfeito, na forma como tu tocas, sentado, em pé, se te sentes bem com ela, se aquela guitarra é mesmo para ti. Isso é importante, porque por muito que tu aches que mais tarde te habituas, às vezes não é o caso. E depois o que é que acontece? Ou deixas de a usar, ou acabas por vendê-la. E normalmente por um valor bem mais baixo do que aquilo que tu compraste. Por isso vamos evitar isso, reserva o tempo necessário para fazeres os testes devidos à guitarra. Antes de pensares com o coração, pensa com a cabeça. Regra número 10. Tens que ter a certeza que ela soa realmente bem. Repara, mesmo que seja uma guitarra elétrica e tu penses, ela não me está a soar nada bem, eu vou depois trocar os pickups, eletrónica. Certo, mas nós, por cá, achamos... nós por cá é um programa. Mas nós aqui achamos que numa guitarra elétrica, grande parte do som dela vem das tuas mãos. E se por algum motivo tu ouves a guitarra a ser tocada pelo vendedor e te agrada o som dela, outra pessoa a tocar nela e te agrada, mas quando tu tocas nela o som não é o mesmo, ou seja, não te vai agradar, isso pode ser um sinal que essa guitarra não é para ti. Por muito que tu mudes os pickups, por muito que tu faças alterações, pode nunca chegar àquilo que tu queres. E isso tem a ver com as regras anteriores, com a regra 8 e com a regra 9. Tu não te ligaste à guitarra. E se tu não te ligaste à guitarra, não te conectaste com ela, vai ser difícil tu poderes extrair o melhor dela, por muitas alterações que tu faças. Por isso, antes de pensares em vou comprar agora e resolver depois, pensa bem no teu investimento e se não for essa, há muitas guitarras no mundo usadas para tu comprares. E o último conselho que vos vamos dar serve para guitarras usadas e serve para guitarras novas. Não compres marcas, compra guitarras. Muitas das vezes somos surpreendidos por guitarras que supostamente seriam normais e ficamos extremamente surpreendidos com elas e o contrário. Guitarras que deviam ser incríveis e são apenas guitarras. Esperemos ter sido claros na nossa explicação, nos nossos conselhos. Se tiveres alguma dica, alguma sugestão, comenta abaixo. Se ainda não nos subscreves, gostaríamos muito de ter essa honra. Continua a acompanhar-nos. Muito obrigado e até já. Vai-te dar muito jeito teres esta informação no momento que fores fazer a compra da guitarra. Por isso preparámos um PDF para ti que podes descarregar no link abaixo, levas no teu telemóvel, segues os passos e vais ver que vai correr tudo bem. Obrigado e até breve.